Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. É dia do funcionário público aposentado e também dia do gestor ambiental. É outono brasileiro, em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É um rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A diretoria colegiada da ANP, com a concordância do Ministério de Minas e Energia, aprovou a redução excepcional e temporária do percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel dos atuais 12% para 10% até o próximo dia 21. A medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que as entregas de biodiesel previstas para o período poderiam não ser suficientes para atender a mistura de 12% ao diesel B, que vem sendo bastante consumido, apesar da atual situação de pandemia. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Estado de São Paulo tem novo recorde de mortes e casos de Covid-19 em 24 horas. População pode enviar sugestões ao edital do transporte público de São José dos Campos até hoje. Parlamentares e especialistas em saúde discutem adiamento das eleições municipais. Secretaria da Fazenda disponibiliza mais de 19 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Câmara de Jacareí vota hoje lei de diretrizes orçamentárias. Ministério da Educação adia para julho inscrição no SISU. Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza competições esportivas e reunião hoje definirá a data da volta do Carioca. Vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre uma frase famosa proferida pela presidente do Supremo: cala a boca, já morreu. Será que agora o Supremo está mandando calar a boca? O Supremo recusou um pedido de habeas corpus em favor do ministro Weintraub, que está na corda bamba, e, ao mesmo tempo, ordenou as investigações nas contas bancárias de deputados e um senador, ao mesmo tempo em que ontem houve busca na residência de um deputado, de um blogueiro e de pessoas ligadas à formação do partido que pretende apoiar Bolsonaro. Nada contribuindo para a paz entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansj.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 4 minutos. Repita. 7:04. O estado de São Paulo registrou ontem novos recordes de casos e mortes por coronavírus confirmados em 24 horas. Foram 8.825 casos e 365 mortes pela doença contabilizados neste período, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. O total no estado desde o início da pandemia é de 190 mil casos e 11 mil mortes. As novas confirmações não significam necessariamente que as infecções aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema. O munícipe que desejar tem até hoje para registrar a sua sugestão ou comentário com relação à concessão do transporte público de São José dos Campos. Isso pode ser feito por meio da Central 156, por escrito na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana ou no e-mail transp@sjc.com.br.
jct.sp.gov.br. A Prefeitura terá até 5 dias úteis para responder os questionamentos por meio do documento que será disponibilizado no endereço www.sjc.sp.gov.br/Novo Transporte, página que está à disposição e recebendo a participação popular desde 2019. A cópia da minuta do edital está disponível para consulta na página do Novo Transporte Público no site da Prefeitura, no protocolo do Paço Municipal, na Secretaria de Mobilidade Urbana e na Câmara Municipal. Na última segunda-feira, a Prefeitura de São José dos Campos realizou uma audiência pública para apresentar à população a minuta do edital para a futura concessão. Ela está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta pontos de lentidão, apenas aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí existe um pouco de neblina em alguns pontos ali, o motorista tem que tomar cuidado porque, é claro, atrapalha a visibilidade. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto seguem com trânsito tranquilo também, embora com tempo nublado, mas com boa visibilidade. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí da Dutra, Ailton Senna também tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente nesta manhã. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem vários pontos com neblina bastante densa neste momento. O motorista tem que tomar cuidado, porque realmente ali a visibilidade fica bastante prejudicada. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com tempo nublado nesta manhã. Alguns pontos com neblina também, mas o trânsito é tranquilo. O motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto, tempo nublado com pontos com neblina ainda neste momento. E no trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios tem pare e siga por conta das obras de duplicação. Agora 7h07. Repita. 7h07. Em reunião virtual com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, parlamentares e especialistas na área de saúde discutiram ontem o adiamento das eleições municipais deste ano. O pleito está previsto para outubro, mas pode ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. A ideia é realizar as eleições em um momento em que estima-se os números de casos terão diminuído no país, garantindo assim maior segurança aos eleitores. Além das possíveis novas datas em novembro e dezembro, também foram discutidas medidas a serem tomadas no dia das eleições, como distanciamento entre os eleitores, ampliação do horário de votação e destinação de um período exclusivo para grupos de risco. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, coordenou a reunião online e afirmou que outra questão a ser considerada é o uso da biometria. Por esse sistema, o eleitor coloca a sua digital para se identificar na hora da votação. A mudança nas datas exige a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, pelo Congresso, em 2 turnos de votação na Câmara e em 2 turnos no Senado. As novas datas ainda não foram definidas, mas o consenso entre os participantes do encontro é que devem acontecer ainda neste ano para evitar que os atuais mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou mais 3 óbitos por Covid-19 no município e o número total de mortes pela doença subiu para 64. As vítimas são 3 homens de 95, 68 e 80 anos. As 2 primeiras mortes ocorreram na segunda-feira em um hospital privado e no hospital municipal e a terceira foi registrada no dia 7 de junho, também no hospital municipal. O registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 1.535 para 1.728. A cidade tem 1.139 pacientes recuperados, 49 internados e 476 recuperando-se em casa. Há também 1.154 pessoas aguardando confirmação laboratorial. A Prefeitura de Jacareí informou ontem que chegou a 381 casos confirmados de Covid-19 no município. Estão internadas 14 pessoas, 4 em hospital público, nenhum em UTI e 10 em hospital privado, sendo 4 em UTI. 24 pessoas faleceram e 205 se recuperaram da doença.
Agora, 7 horas 10 minutos, puxadas por queda de 75% no setor de vestuário, vendas do comércio despencam, diz IBGE. Vendas do comércio despencam em abril. O tombo chegou a 17% na comparação com março e a 27% em relação ao mesmo mês do ano passado. Uma queda considerada recorde. A pesquisa foi feita pelo IBGE e o resultado é consequência das medidas de isolamento social e da crise econômica causada pelo coronavírus. Na comparação com o desempenho de um ano atrás, as maiores quedas ficaram por conta das vendas de roupas e no setor de livros, jornais e papelaria. Em ambos os casos, o tombo passou de 65%. Outros segmentos sofreram menos, mas também foram bastante afetados. As vendas de veículos e autopeças caíram 58%. Nos casos de móveis, equipamentos para escritório e de informática, e artigos de uso pessoal e doméstico, o tombo passou de 40%. Também houve queda nas vendas de combustíveis, eletrodomésticos, materiais de construção e itens farmacêuticos. Com muita gente em casa e com o fechamento de bares e restaurantes em algumas regiões, o setor de supermercados foi o único que vendeu mais, com alta na casa de 5%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Após roubarem 2 farmácias e cometerem estupro de funcionárias de um dos estabelecimentos, 2 adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos ontem em São José dos Campos. De acordo com a polícia, a ação teria contado com a ajuda de uma motorista de aplicativo de 31 anos que foi presa. O primeiro crime ocorreu em uma farmácia na região central de Caçapava, de onde os adolescentes roubaram cerca de R$600. Depois foram até outra farmácia, dessa vez no bairro São Dimas, em São José dos Campos, onde ainda abusaram sexualmente de 2 funcionárias antes de fugir. Após o crime, a polícia militar foi acionada e os adolescentes foram localizados no bairro Vila Tesouro. A ação foi filmada pelo circuito de segurança das farmácias. 7 horas 12 minutos. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 15 minutos. Repita. 7h15. A Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou 19 milhões de reais em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista. Deste montante, 9 milhões e meio de reais foram destinados para pessoas físicas. Já as instituições filantrópicas têm à disposição 9,4 milhões para utilização em seus projetos. Os créditos são referentes às compras e doações de documentos fiscais realizadas em fevereiro deste ano. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo smartphone ou tablet, digitar o CPF ou CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode utilizar a página do programa na internet. .em. Ambas as opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. A Câmara Municipal de Jacareí deve votar hoje 3 projetos protocolados na ordem do dia, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2021, de autoria do prefeito Isaías Santana. O objetivo da LDO é traçar diretrizes gerais, metas e prioridades da área pública, que servirão para orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, visando maior integração entre estas e o planejamento de longo prazo. Segundo a proposta, a estimativa de receita total corrente é de R$1,290 bilhões, com resultado primário negativo de 23 milhões e resultado nominal de 55 milhões para o ano de 2021. Já a dívida consolidada líquida para o ano seguinte é negativa e está estimada em 284 milhões de reais, valor que é 33,3% inferior com relação à receita corrente líquida, prevista em 853 milhões de reais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
E hoje a tendência é de dia com predomínio de sol entre nuvens em toda a região. Haverá uma pequena chance de chuva fraca no litoral norte e as temperaturas máximas subirão um pouco. O mar ainda estará agitado. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento temos 19 graus. 7:17. Repita. 7:17. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, informou o início imediato da fase 3 do plano de reabertura gradual da economia, que prevê a abertura parcial de restaurantes, lojas de departamento e hotéis. Durante uma semana, o funcionamento será das 11 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira. Há o limite de 30% das mesas com distanciamento de 2 metros. O máximo será de 4 pessoas por mesa. Fica permitida a abertura das lojas de departamento de segunda a sexta-feira em horário comercial, com limite de 30% da capacidade de clientes. Com relação a hotéis e pousadas, fica autorizado o funcionamento com 50% da ocupação dos quartos. Foi informado ainda que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 optou pela desmobilização do Hospital de Campanha de Boiçucanga, na Costa Sul. Foi alertado que será feita uma avaliação do número de casos ao final de uma semana. De acordo com o comportamento dos números, pode ocorrer uma maior flexibilização ou retrocesso das medidas anunciadas. Marcado para ser aberto ontem, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai atrasar por quase um mês. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, avisou pelo Twitter ontem que as inscrições ficarão abertas entre 7 e 10 de julho. Ele não explicou o motivo do atraso. O atraso gerou revolta dos alunos que reclamaram nas redes sociais. O edital será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Até o momento, as instituições públicas já disponibilizaram 51 mil vagas. Novidade, haverá oferta em cursos à distância, informou Weintraub. O SISU é a forma com que estudantes que fizeram o Enem de 2019 escolham as vagas nas universidades públicas. Essa seleção é para o ingresso no segundo semestre de 2020. Normalmente ele começa em agosto, mas esse ano o calendário letivo também atrasará por conta da pandemia do coronavírus. Por dia, setor de turismo perde R$1 bilhão e demite 6 mil pessoas no país. Um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus, turismo, perde R$1 bilhão por dia no país. O balanço foi feito pela Confederação Nacional do Comércio. Na comparação com o faturamento de períodos anteriores, as perdas passaram de 13 bilhões em março e ficaram perto dos 37 bilhões em abril e em maio. Ou seja, foram 87 bilhões de reais em 3 meses. Com isso, fica impossível segurar os funcionários. Até o fim de junho, a previsão é que sejam fechados 728 mil postos de trabalho, o que representa uma média de 6 mil demissões por dia em 4 meses. A CNC admite que medidas de apoio, como a possibilidade de suspender contratos de trabalho, ajudam, mas diz que é preciso ir além, até porque não há perspectiva de melhora. A pandemia fechou fronteiras, cancelou voos e deixou muita gente com medo de viajar, o que deve continuar por um bom tempo. Isso mexe com vários setores diretamente ligados ao turismo, como os de aviação, transportes rodoviários, hotelaria, eventos, bares, restaurantes, cultura, comércio, entretenimento e agências. Rio de Janeiro e São Paulo registraram juntos mais da metade do total de perdas. Para se ter uma ideia, a oferta de voos nos 2 estados caiu 99% em abril e em maio. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão roubado com 30 toneladas de arroz no quilômetro 163 da Dutra, em Jacareí, na noite da última segunda-feira. Os policiais suspeitaram de um caminhão que estava sendo escoltado por um carro. Eles seguiram o veículo e o abordaram assim que ele entrou em um galpão. De acordo com a Polícia Rodoviária, durante a fiscalização do local, eles descobriram que o caminhão e a carga eram roubados. Os 2 homens que dirigiam os veículos foram encaminhados para a delegacia. Um deles pagou a fiança e foi liberado. A carga e o caminhão roubado foram devolvidos aos donos.
7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h24. Repita. 7h24. O concurso 2.271 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 32 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio corre às 8 horas da noite de hoje no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Pequim proibiu que pessoas de alto risco deixem a cidade. Limitou o transporte público ontem para deter a disseminação da alta mais grave nos casos de coronavírus desde fevereiro, o que provocou o temor de uma segunda onda de infecções. A Comissão de Educação de Pequim determinou o fechamento das escolas da capital em meio ao novo surto de coronavírus. Em sua conta na rede social, a comissão informou que todas as escolas vão retomar o ensino remoto a partir de hoje. As universidades também devem suspender a volta dos alunos. O Polo Financeiro de Xangai exigiu que alguns viajantes de Pequim passem 2 semanas em quarentena, já que 27 casos novos de Covid-19 elevaram o surto atual da capital para 106 desde quinta-feira passada. A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de 24 milhões de reais do secretário especial para a Defesa do Consumidor e presidente do PROCON de São Paulo, Fernando Capês, ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. O bloqueio decorre de investigações relacionadas à máfia da merenda e o processo corre em segredo de justiça. Capês diz que não tem esse montante para ser bloqueado e que já foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e outros órgãos. A defesa do secretário diz que vai recorrer. A investigação do Ministério Público Paulista começou em 2017 e apurou suposto envolvimento de Capês em corrupção passiva e lavagem de dinheiro em esquema de compra de produtos superfaturados para a merenda de crianças que estudam nos colégios públicos paulistas. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,91, com alta de 1,33%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street subiram ontem após dados de vendas no varejo acima do esperado. Esses dados aumentaram as esperanças de que a economia se recupere mais rapidamente do que alguns economistas esperam. O Dow Jones Industrial subiu 2%, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,8%. Dólar comercial no Brasil abriu o dia em baixa, mas depois inverteu a tendência e emendou a 5ª alta consecutiva. O dólar fechou com valorização de 1,76%, cotado a R$ 5,23 na venda. O índice Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou com valorização de 1,25%, interrompendo uma sequência de 4 quedas seguidas. 7h28. Repita. 7h28, vamos à boa notícia. A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a construção do deck de madeira na rotatória do Colinas. O novo espaço faz parte do projeto paisagístico do entorno do Arco da Inovação. A área tem 252 metros quadrados, somando a parte do assoalho de madeira com calçamento de concreto para passagem de pedestres. Foram instalados vários bancos para que as pessoas possam contemplar a vista com mais conforto. O mirante avança sobre o córrego Vidoca, proporcionando uma visão privilegiada do Arco da Inovação. A Ponte Estaiada se tornou um marco da paisagem urbana e já é considerada o mais novo cartão postal de São José dos Campos. O projeto paisagístico do entorno do Arco contempla toda a parte de jardinagem e área verde, iluminação ornamental, construção de rampas de acessibilidade e calçadas.
O Campeonato Carioca está autorizado a voltar após 3 meses de paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Em coletiva de imprensa, ontem, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a segunda fase da flexibilização das medidas restritivas na cidade, que valem a partir de hoje. Entre elas, a volta das competições esportivas com portões fechados para o público. A decisão final, no entanto, cabe à Federação de Futebol e aos clubes. Uma reunião hoje entre Prefeitura e clubes definirá as datas da volta do estadual. Todos estão autorizados a jogar a partir de hoje, mas ninguém será obrigado a entrar em campo. Fluminense e Botafogo, por exemplo, são contra a volta imediata. Em ação proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Lei Municipal número 1181 de Caraguatatuba foi declarada inconstitucional. O texto reconhece como fechados os loteamentos Parque Imperial e Mar Verde e autoriza a outorga de concessões administrativas de uso às respectivas associações de moradores. Com a decisão, os condomínios construídos nos locais poderão ser demolidos. De acordo com a ação, a lei municipal é incompatível com a Constituição Federal, ou melhor, Constituição Estadual, que determina a participação da população em todas as matérias atinentes ao desenvolvimento urbano, como as relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Conforme os autos, não houve qualquer participação popular na aprovação do projeto de lei em questão, tendo em vista que não foi realizada nenhuma audiência pública ou outra forma participativa para sua devida discussão. Mundo ultrapassa 8 milhões de infectados. Quase metade conseguiu vencer a doença. Mais de 8 milhões de pessoas no mundo já receberam o diagnóstico para o novo coronavírus. O painel de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, que acompanha a evolução da pandemia, indicava até às 8 horas da manhã desta terça-feira, 16 de junho, 8.052.090 casos em todo o planeta. Somente os Estados Unidos registraram mais de 2.100.000 casos, ou seja, a nação concentra mais de 1/4 dos diagnósticos de Covid-19. O Brasil, apesar da subnotificação, aparece em segundo lugar em números absolutos da pandemia, com quase 890.000 casos confirmados até o momento. Estados Unidos e Brasil também aparecem na primeira e segunda posições na classificação por óbitos. Das 437.200 vidas perdidas no planeta, 116.127 foram nos Estados Unidos e 43.959, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, foram óbitos registrados no nosso país. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, falou sobre a evolução da pandemia. Segundo ele, a média de infecções confirmadas ficou em quase 124.000 casos diários nas 2 primeiras semanas de junho. Alguns números ajudam a entender o ritmo de crescimento da doença. Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados na China em dezembro de 2019. O primeiro 1 milhão de infectados no mundo foi confirmado cerca de 3 meses depois. Já a barreira dos 7 para os 8 milhões de casos confirmados levou apenas 1 semana para ser rompida. O painel de monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins mostra também a quantidade de pessoas recuperadas da doença. Em todo o mundo, 3.889.788 pessoas conseguiram vencer o novo coronavírus. Elas representam 48% do total de contaminados. Da Rádio 2, Milena Abreu. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, comentou ontem em Brasília a possibilidade de criação de um novo programa de recuperação fiscal Refis para empresas em razão de dívidas acumuladas durante a pandemia do novo coronavírus. Ele defendeu que um novo Refis não deve se misturar com o passado, mas se concentrar apenas nas dívidas tributárias contraídas durante a pandemia. O Refis é um programa para regularizar débitos das empresas relativos a tributos e contribuições. Rodrigo Maia afirmou que o tema vai ter que ser avaliado no segundo semestre de 2020, em algum momento, mas defendeu que as dívidas tributárias anteriores à pandemia
fiquem de fora para não misturar com o passado. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h36. Repita. 7h36. O Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira, SISMA, responsável pela gestão da região turística Mantiqueira Paulista, lançou uma cartilha de boas práticas em hospitalidade em tempos de Covid-19. A cartilha tem recomendações para meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentos e bebidas. O material com orientações de procedimento é para que hotéis, pousadas, bares e restaurantes adequem procedimentos para oferecer maior segurança sanitária aos visitantes. Ela será distribuída para os empresários das 7 cidades que integram a região turística, coordenada pelo SISMA: Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, distrito de São Francisco Xavier e Tremembé. A Prefeitura de Jacareí deu ordem de serviço ontem para a retomada das obras da Escola Municipal Santo Antônio da Boa Vista e para a construção da creche do Parque Meia Lua. A obra da escola estava parada desde 2016 e foi preciso encerrar o contrato com a antiga empresa para retomar o processo de licitação. O valor estimado dos serviços é de aproximadamente R$3.500.000, com prazo de 15 meses. A nova escola terá capacidade para atender até 770 alunos de educação infantil e 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já a creche do Parque Meia Lua, que está prevista para entrar em funcionamento em 2021, atenderá até 360 alunos. O valor da obra é de R$8.200.000, com prazo de 15 meses. A Prefeitura de Caraguatatuba continua com o expediente de trabalho dos servidores de 6 horas e atendimento ao público de 4 horas até o dia 28 de junho. O prefeito Aguilar Júnior prorrogou os efeitos do decreto de 1º de junho de 2020, que disciplinou a jornada e o horário de atendimento ao público reduzidos. A diminuição da carga horária não envolve os serviços essenciais da Secretaria de Saúde, além de outros devidamente justificados. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, na Rua Pedro Ernesto, na área central da cidade, também na Avenida General Motors e na Rua Estados Unidos, no Vista Verde. O Fumacê hoje, se não chover, acontece em São José dos Campos, na região central, nos bairros Jardim Jussara, Jardim São José, Vila São Pedro, Jardim Topázio, Vila Bandeirantes e Vila Piratininga. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, toda segue nesta manhã com trânsito em boas condições, embora com tempo nublado, motorista não tem grandes problemas com relação à visibilidade. Ainda tem um pouquinho de neblina na Dutra, aqui nesse trecho entre São José e Jacareí, mas está bem alta agora nesse momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, também segue com boa visibilidade, com trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz, a rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, é a que demanda um pouco mais de atenção do motorista neste momento. Com relação ao trânsito, está tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas ainda tem tempo nublado e tem vários pontos com neblina, e essa neblina está bastante baixa, bastante densa, atrapalha a visibilidade sim, aí o motorista tem que tomar cuidado. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom, o tempo vai melhorando por lá, a gente já tem sol aparecendo em quase toda a extensão da Floriano Rodrigues Pinheiro. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre. Nesse momento, o trecho de Planalto já tem alguns pontos ali que o sol vai aparecendo, visibilidade vai ficando muito boa. Agora, no trecho de Serra, a gente ainda tem pare e siga por conta das obras de duplicação que estão acontecendo por lá. 7h41. Repita. 7h41.
O Superior Tribunal de Justiça, STJ, adiou o julgamento de um recurso do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O recurso era para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro e que apuram um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Rachadinha é o termo usado para o esquema em que funcionários são obrigados a entregar uma parte de seu salário ao político que o contrata. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, é apontado como responsável por recolher os valores dos demais funcionários do gabinete. Em abril, a defesa de Flávio Bolsonaro fez um pedido ao STJ para barrar a apuração do caso. O pedido foi negado pelo ministro Félix Fischer. A defesa entrou com outro recurso que deveria ter sido analisado ontem pela 5ª turma do STJ, mas ele foi retirado da pauta. Na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, realizará um leilão de terceiros para a venda de quase 30 toneladas de ração para cães e ou gatos de diversas marcas. O produto é resultado de uma apreensão realizada por forças policiais no dia 18 de maio e será entregue no estado em que se encontra. O leilão será na modalidade Viva Voz, por meio do sistema eletrônico de comercialização da Conab. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que estejam devidamente cadastradas perante a Bolsa, por meio da qual pretendam participar da operação e que estejam com seus dados atualizados no Sistema de Cadastro Nacional da Conab. A medida é resultado de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Conab, firmado no final de 2019. O acordo prevê tanto a venda de produtos agrícolas quanto de animais de fazendas apreendidas em processos judiciais, criminais e que tenham obtido alienação antecipada por determinação judicial. O governo de São Paulo distribuiu ontem mais 104 respiradores para hospitais localizados em 17 cidades de diversas regiões do estado. Os novos equipamentos vão permitir a ampliação de UTIs, unidades de terapia intensiva, para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave. O Vale do Paraíba poderá criar mais 31 novos leitos de UTI com os equipamentos encaminhados à região. Serão 10 unidades para a Santa Casa de Lorena, 5 para a Santa Casa de Cruzeiro e mais 4 para a Santa Casa de São José dos Campos. Taubaté receberá 12 equipamentos, sendo 10 destinados ao Hospital Municipal Universitário e outros 2 para o Hospital de Campanha. As autoridades da Alemanha divulgaram ontem um aplicativo móvel que permitirá aos usuários rastrear contatos com casos confirmados da Covid-19 e obter recomendações baseadas em riscos, de forma completamente anônima e para uso voluntário. O aplicativo notifica os usuários se, durante 15 minutos ou mais, estiverem a menos de 3 metros de alguém que testou positivo para a doença. Para fazer isso, ele usa o Bluetooth em vez de tecnologias de geolocalização. Com base nesses fatores, o aplicativo calcula o risco de infecção do usuário e aconselha medidas de proteção que devem ser tomadas. Segundo as autoridades alemãs, a identidade do usuário permanece em segredo, uma vez que o aplicativo não armazena dados pessoais. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h47. Repita. 7h47. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem lei que proíbe o desligamento de serviços públicos como água e energia elétrica nas sextas-feiras, fins de semana e feriados. O texto, que tem origem em projeto aprovado no Congresso Nacional e está publicado no Diário Oficial da União, ainda diz que os prestadores de serviço precisam fazer uma comunicação prévia de quando ocorrerá o desligamento em casos de inadimplência. Essa lei aplica-se aos serviços públicos prestados pelas administrações
administrações diretas e indiretas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como aos serviços públicos concedidos ou permitidos por esses entes da federação, cita a norma sancionada. A nova lei ainda diz que o desligamento dos serviços precisa ser feito necessariamente durante o horário comercial. A legislação também prevê a cobrança de uma taxa de religação, que só não poderá ser cobrada se a concessionária não fizer a notificação prévia ao cliente. A ausência da comunicação prévia vai possibilitar a aplicação de multa à empresa. 7h48. Repita. 7h48. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. O Paulo, nosso ouvinte de São José dos Campos, inclusive, ele mandou um vídeo pra gente, Giovana, mostrando essa situação aqui que ele reporta. Ele mora na Vila Industrial e ele reclama da imprudência que acontece com frequência na Via Cambuí. Aliás, que foi recentemente liberada para Exato. o trânsito, né? Nem foi liberada direito e o pessoal já está fazendo coisa errada. O Paulo conta aqui do motociclista, esse vídeo inclusive que ele mostrou é exatamente desse motociclista entrando na contramão para acessar a Via Cambuí. E nesse vídeo dá pra gente ver que o motociclista inclusive passa, enquanto o motociclista está indo na contramão, vem vindo o carro na mão certa. E o Paulo disse que tem muitos exemplos, infelizmente, de motoristas que cometem irregularidades nos acessos da Via Cambuí para agilizar o trajeto. Vamos colocar aí entre aspas, né? O Paulo sugere aqui uma fiscalização um pouco mais forte lá por conta das regras de trânsito, porque infelizmente ele diz que do jeito como tá, existe o risco grande de um acidente e não vai demorar muito. É aquela velha história, né? Ganha uma via novinha que vai facilitar o trânsito e mesmo assim muitos motoristas preferem economizar 2 minutos e fazer uma coisa errada. E digo mais. É via nova, maus costumes antigos. Costumes antigos negativos. E né? digo mais, né? Quer dizer, pode até fazer uma fiscalização lá sobre regras de trânsito, né? Colocar um agente de mobilidade, aí vão falar que tá lá multando, tá lá não sei o quê, fábrica Verdade. de multas, mas enfim, coloca lá um agente de mobilidade, todo mundo, né? Aí faz tudo certinho. Tira o agente de mobilidade, volta tudo de novo. É um ponto que a gente sempre fala, Eloy, que você sempre diz, vai da pessoa, da educação. Da educação, com certeza. E, gente, é difícil, né? No Brasil agora, é bem complicado. É complicadíssimo isso, porque depois a gente vê muitas pessoas reclamando do país, reclamando de uma série de situações, mas quando você traz essa condição para a pessoa, pro indivíduo, para ele tá tudo bem. Então, de repente, esse episódio que o Paulo mostrou pra gente aqui, que é um episódio que o Paulo conseguiu filmar, de repente, na cabeça desse motociclista, é rapidinho, eu estou de moto, não fazer mal pra ninguém. Só entrar aqui. E, infelizmente, a gente vê muitas situações dos motociclistas. É lógico, a gente sabe que existem ótimas exceções, mas infelizmente a gente vê com muita frequência essa situação acontecendo, principalmente com os motociclistas. Para ganhar uns minutinhos, eles passam por cima de canteiro, passam no sinal vermelho, fazem conversões proibidas. E não está certo. Infelizmente é uma situação que, olha, triste a gente constatar isso. É um ponto, né? Que precisa mesmo de consciência, campanhas constantes, né, de educação no trânsito. Isso é uma coisa que a cidade de São José faz sempre, mas assim, não pode parar, né? Não, porque, infelizmente as pessoas... Muitas pessoas respeitam, mas muitas pessoas não respeitam. E o que é pior, né? Às vezes, por conta da inconsequência, da imprudência de um motorista, aquele outro motorista com a sua família que está seguindo as regras acaba sendo penalizado. É uma situação complicada. Mas agradeço ao Paulo, né, que mandou pra gente. Nós vamos encaminhar, sim, para a Secretaria de Mobilidade e pedir uma ação ali. O Vanderli, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é morador do Jardim América, na zona sul da cidade. Ele gostaria de uma ajuda aqui para resolver o caso de árvores em cima da calçada. Essa situação acontece na Rua Andorra, na altura do número 425, principalmente, e as pessoas ali precisam passar pela rua, sem contar que essa situação é muito mais perigosa para portadores de deficiência, idosos, crianças. O Vanderli, inclusive, mandou para a gente
várias fotos documentando a situação, mandou alguns vídeos também, inclusive num dos vídeos que o Vanderly mandou pra gente, tem uma senhora com um bebê no carrinho e ela é obrigada a sair, porque não tem como, a árvore é muito grande. A raiz da árvore tomou toda a calçada toda, né? Não toda tem jeito. Calçada. Não tem um espaço que você fala, dá pra eu ir por aqui. Não, tá muito perigoso. Nenhuma pessoa que tenha uma boa atividade física vai conseguir passar de boa por lá, vai ter problema. Agora, esse é um ponto que o Vanderly colocou de árvores que estão atrapalhando. E tem um outro lado que é o Fábio, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele fala do bairro Palmeiras de São José. Ele disse que gostaria de saber por que a prefeitura está cortando várias árvores por lá, Parque Industrial, Estrada Velha, em outros pontos do bairro. O Fábio disse que a impressão que dá é que estão cortando árvores inteiras, mas que aparentemente elas estavam boas, árvores grandes. Eu também constatei, também vi essa situação acontecendo, e aí são os dois lados dessa situação, né? Alguém com problema porque a árvore está ocupando a calçada, e do outro lado, árvores que estão sendo cortadas, e o Fábio gostaria de saber por quê. Nós vamos perguntar sim à Prefeitura de São José dos Campos, se é a Prefeitura ou se é algum outro órgão, né? De repente a EDP também faz alguns, sim, mas não corta a árvore, né? Ela poda ela faz só. A poda. Então, possivelmente, Prefeitura de São José, nós vamos encaminhar sim e pedir aí um retorno para saber por que essas árvores estão sendo cortadas. E o que pode ser feito com as árvores na calçada que lá do outro lado. Estão atrapalhando a entrada, né? A passagem fácil das pessoas, com certeza. Mas é importante que você participe e conte pra gente através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação pra gente, fica à vontade. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O ministro Alexandre de Moraes autorizou buscas na casa de um deputado, apoiador de Bolsonaro, de um blogueiro, pela segunda vez ou terceira, apoiador também do presidente, de um marqueteiro publicitário que está trabalhando na formação do partido que vai apoiar o presidente, e de dois empresários que também estão apoiando, né, na formação do partido Aliança pelo Brasil. Parece que a intenção é saber se há estímulo ou financiamento a manifestações antidemocráticas. No dia 27, a gente só ficou sabendo ontem, o ministro tinha autorizado a quebra do sigilo fiscal e bancário de 10 deputados apoiadores do presidente e de um senador. Quer dizer, entrou por cima da imunidade parlamentar, da liberdade de expressão, né? Supondo que um movimento de rua tenha que ser financiado por alguma coisa, né? É um pouquinho do costume do tempo em que se pagava ônibus, se distribuía lanche, enfim, né? Se dava um cachê para a pessoa fazer figura em manifestação. Ainda é daquele tempo. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai encontrar. Né? Só queria lembrar que tudo isso está em nome de manifestações antidemocráticas. Aí eu queria perguntar, né, o que são manifestações antidemocráticas, né? Se é pecado, como sugeriu o jornalista Fernão Lara Mesquita, né, por pensamentos, palavras e obras. O que é pecado aí? Né? Isso na religião, os três são pecado. Mas no direito, né, só as obras são pecado. Palavras e pensamento está garantido pela Constituição que não é pecado. Né? Só as obras. Aí, considerando as obras, se queimou a bandeira nacional arrancada do mastro, se rasgou a bandeira, se quebrou, isso lá em Curitiba, se quebrou vidros de bancos em São Paulo, se saiu para a rua com facas em São Paulo, saiu para a rua com bombas incendiárias e barras de ferro no Rio de Janeiro, né? Isso são obras. Né? Agora, palavras são os gritos e são as faixas. Né? A faixa, assim, o menor
a menor condição de fechar Congresso, fechar Supremo ou de promover um golpe militar. As faixas não têm esse condão, né, para serem convertidas em obras. O máximo que pode acontecer é alguém pegar o pau da faixa e bater na cabeça de outro, né? Aí sim. Bom, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, isso foi ontem, o juiz lá de Juiz de Fora, né, mandou arquivar aquele inquérito que estava apurando para ver quem ajudou o Adélio Bispo. Chegou-se à conclusão de que Adélio Bispo agiu sozinho. Ele sozinho comprou os celulares, o computador, sozinho chamou os advogados, sozinho pagou os advogados e sozinho ainda teve tempo de vir a Brasília, assim, num milagre, se registrar entrando na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, dando a facada lá em Juiz de Fora. Bom, e o Supremo não aceitou um pedido de habeas corpus em favor do ministro da Educação, né, que está aí periclitante, Weintraub, de retirá-lo daquele inquérito das fake news. Ele entrou no inquérito das fake news depois que uma reunião secreta, tornada pública pelo ministro Celso de Mello, revelou uma frase dele que era chamando os ministros supremos de vagabundos que deviam ter sido presos, né? Depois disso, ele ainda repetiu metade disso, indo a uma manifestação no domingo, né? Aí eu pergunto, qual é a qualidade da prova? Eu pergunto isso aos juristas, eu não sou jurista. Qual é a qualidade da prova de uma reunião secreta, do que foi dito na reunião secreta, e que um mês depois da reunião foi tornada pública por um ato de um juiz do Supremo, que é a mesma corte queixosa, né, desse ato. É a corte que abriu o processo, que manda fazer as diligências, que investiga, que julga, né, e que vai condenar ou não, né? Eu fico imaginando onde é que fica a liberdade de opinião, liberdade de expressão, né, no Supremo, que eu tive lá, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia foi uma das que votou para não dar o habeas corpus para o Weintraub. Ela, quando era presidente do Supremo, eu lembro da frase, uma frase bem marcante, muito forte. Ela disse, cala a boca, já morreu. Será que cala a boca ressuscitou? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.